Escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Os mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. E a cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Hoje nós vamos conversar com uma das grandes referências do nosso movimento, iniciou um grupo aí na linda São José do Sul, ajuda para cá, ajuda para lá, sempre disposta, disponível com tudo. Liane, quero te dizer que é uma alegria, um orgulho muito grande poder conversar contigo, poder ouvir o teu testemunho, trazer esse testemunho de fé, né, para toda a família Cenáculo, para quem assistir essa live. Seja bem-vinda, obrigado por atender o nosso convite, o nosso chamado. Conta para a gente, por favor, o teu testemunho de fé. Boa noite a todos. Para mim também é uma alegria muito grande estar, então, nesse testemunho de fé, né? Foi um dia muito especial, né? Por esse convite, já agradeço logo, né? Por estar, então, aqui hoje de noite, com essa minha família que eu adoro muito, eu amo, né? Que é a família do Cenáculo. Realmente, o Cenáculo, assim, superou todas as expectativas, né? Que todos nós, um dia, quando fomos para o retiro, esperávamos algo do Cenáculo, né? Tão falar do Cenáculo que ninguém fala o que é, né? Por isso que eu estou aqui, né? 19 anos depois. Então, eu sou Liane Maria Junges, fiz, então, né, o meu 27º Cenáculo, em 2002. Eu sou fruto, então, da união meus pais, Ovidio e Inácio Junges, morador aqui de Dom Diogo Alto. A mãe, Nilce Junges, morava, então, em Dom Diogo Baixo. E o meu pai, então, na época, vinha, então, namorar a minha mãe, essa mocinha, aqui em Dom Diogo Baixo, a cavalo, Fernando. Dizem que era um cavalo muito bonito, né, preto, muito bem cuidado, assim, a pele brilhosa, reluzia, né, quando ele vinha namorar com a mãe. Com chuva ou sem chuva. O meu avô, então, né, o seu Oscar Stein, né, eu nasci em Dom Diogo Alto, lá na curva do Cotovelo, né, ali ainda uma tia minha mora na casa que na época era do meu avô paterno, né, Osvino Junges, né, e a minha avó é Boan, por parte de pai. Quando eu era bebê, então a mãe já tinha a Gladys e o Beto, nós somos entre 5 irmãos, né, e os meus outros 2 irmãos nasceram, então, aqui em Dom Diogo Baixo. O avô materno, né, Oscar Stein, e a Elvira Kleinschmidt-Stein, Fernando, a gente tem um pouco do mesmo sangue correndo nas veias, né, o sangue Kleinschmidt. Na época, então, construíram uma casa perto da minha avó, né, e o meu pai comprou uma área de terra que é, então, um pouco adiante aqui. Mas o apego do meu avô conosco, né, porque somos entre 5, Fernando,
E como você sempre brinca, né, em 7 anos, meus pais tiveram 5 filhos, então a gente é tudo pertinho, uma escadinha. E o meu avô e a minha avó se apegaram muito a nós, né, então não quiseram que meu pai fizesse uma casa lá na nossa terra. A gente acabou morando aqui praticamente no mesmo pátio, onde fizeram uma casa pertinho do meu avô, e ali, então, a gente cresceu, né. Era a época do troca-troca, se levava os ovos no armazém, se trocava por farinha, por açúcar, né. Meus pais trabalhavam na roça, então, para adquirir o nosso sustento entre 5, a gente aprendeu, assim, ó, o principal, a valorizar, né, dar valor às pequenas coisas. Nossos brinquedos mesmo, a gente fabricava, era da época da arapuca, né, das pernas de pau, né, e bola a gente fazia quando matava um porco, a bexiga do porco virava uma bola, né, nossos pais souberam nos ensinar os verdadeiros valores. Não sei como conseguiam fazer tudo, principalmente as mães, né, Fernando? Imagina nós 5, né, isso era lavar sem máquina, né, tirar leite, vir junto na roça, as roupinhas todas confeccionadas pelas mães, né, de noite, então, era o banho dos 5, né, e ainda a roupinha, tudo, as poucas fotos que nós temos, nossa, a roupinha era bonita, cheia de enfeite, não sei como essas guerreiras conseguiam fazer tudo isso. Passear era só quando tinha lua cheia, né. A gente vê hoje em dia, assim, ó, uma noite que falta luz, né, meu Deus, fica todo mundo perdido, né, sem luz, sem o celular, sem internet, sem alguma coisa para fazer. Os nossos avós, nossos pais que viviam. Eu, com 12, 13 anos, a minha mãe ia na roça, eu que fazia o almoço, né? Fazia aqui para a avó, fazia para a mãe, e de tarde, assim, a gente ainda ia junto, né? Até os 17 anos eu trabalhei por casa. Depois, então, imagina, eu e a minha mãe e meu irmão fomos trabalhar em Maratá, porque aqui, então, era bem mais interior, cidade pequena, né, não tinha opção de emprego, né, a gente foi trabalhar em Maratá, na época, em 1983, onde a mãe também trabalhou 10 anos, eu trabalhei lá 26 anos. Então, foi uma vida, né, Fernando? O meu avô ainda faleceu em casa, né, e como a gente, então, morava no mesmo pátio, ele me chamou para o quarto, me pegou na minha mão e disse assim, ó, que ele queria muito que eu ficasse cuidando da minha avó. E eu e o meu irmão mais velho ficamos, então, um tempo morando com a avó. Hoje, então, depois que eu casei, então, eu acabei indo morar na frente da casa dos meus pais, né? Em 94, concluí, então, o meu ensino médio no científico, né, em Montenegro, e foi uma data muito especial. Na minha formatura, Fernando Petri tocou lá na minha formatura a música Amigos para Sempre. Foi muito especial para mim. Foi lá no Teatro Ataíde Cardona, Petri. Tu entrou lá com o teu violãozinho e, olha, tocou e encantou, como sempre, né? E foi assim, já tive assim um grande carinho pela pessoa ali na noite, nossa, a noite especial da formatura, a música linda, né? Em 99, eu iniciei como catequista aqui também na comunidade, eu e a dona Imelda, né, 2 catequistas tinha na época, que somos uma capela que pertence à paróquia de Harmonia, São João Nepomuceno. O padre que me batizou, que fez primeira comunhão, que permaneceu aqui, tu vê, 51 anos, Fernando, o padre Oscar Malman, né? Por todo esse tempo ele foi, então, o padre, era um padre muito fervoroso, e depois, então, a gente tinha o padre Canísio, né, Baís, depois, então, a gente teve o padre Nicolau Cundia, né, depois, então, uns 13 anos, né, o padre Guido, o nosso atual diretor espiritual, né. E no cenáculo, então, Fernando, assim, eu já tinha um grande amor, um grande carinho pelo movimento, mesmo antes de fazer o retiro, né? Porque na nossa vida, assim, ó, através das vivências, né? Quando a gente está do outro lado, só sabe explicar quem vive, quem passa pela situação, né? Teve uma oportunidade que, numa ocasião que meu pai estava internado no hospital em Montenegro, né? Tinha, então, as serenatas, né, que o grupo sempre fazia no hospital de Montenegro. E olha, só para a gente, assim, que nem eu, ouvir isso pelos corredores lá fora, tu estando lá com uma pessoa enferma, uma pessoa doente, internada, sabe?
num desses domingos, eu estava lá no hospital com o meu pai, quando, então, o cenáculo foi lá fazer serenata, foi cantar. Isso me tocou muito. Essa parte, assim, do folclore, de cantar, é uma coisa, assim, que eu tenho muito amor por isso. E naquele dia, assim, nossa, isso me tocou demais. Então, sem falar no meu pai, que estava lá internado, sabe? O meu pai não chegou a fazer o curso, a minha mãe sim, né? Mas naquele dia, assim, tu nem sabe a energia que tu recebe. Então, a importância das coisas que são simples para a gente, mas quem está do outro lado é algo, assim, inexplicável, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, que coisa linda essa nossa ligação que eu e tu tivemos, e eu nem sabia, de ter cantado na tua formatura e depois de ter lá no hospital cantado. Que coisa linda isso, que emocionante. Tu vê, assim, ó, coisas que são feitas na gratuidade para fazer, para ajudar, e de repente já marca, né, de tal forma. Ah, olha, não sabia disso, nenhuma dessas duas coisas eu sabia, e muito, muito gostoso a gente escutar isso. Sim, e assim, né, que nem para ti, né, Fernando, tu pegar o teu violão, tu cantar uma música, tocar uma música para ti é algo assim espontâneo, simples, né? Mas que nem eu te falei antes, alguém a explicar o que se sente nesse momento é inexplicável. A energia que se recebe, a força, né? E para quem está ali fazendo, às vezes é uma coisa assim, às vezes nem dá muita importância, né? Eu tinha, então, recebido o convite por 2 vezes, quando, então, eu fiz o meu cenáculo em 2002. O que dizer, né? Superou todas as expectativas, né? Tanto que, olha, estou aqui, depois de todos esses anos, né? Perseverando, e a cada momento importante que se passava lá no retiro, eu já pensava assim, nossa, mas eu preciso ser um elo para dar continuidade a tudo isso, para oferecer a alguém a mais, né, tudo que se vive aqui, né, o que é falado, o que é testemunhado, as propostas e os caminhos que o cenáculo nos oferece, né. Na época, sim, a gente já tinha alguns senantes aqui da comunidade, né, que a gente, então, recebia as fichas para o Salvador do Sul. Na época, assim, a Gladys conseguia as fichas para nós, né, através da minha madrinha Ida, né, que me convidou para fazer o curso, né, e, então, era esse elo de ligação. E como nós tinha já alguns até o 27º, né, tinha também cursista em 26º, mas ali do 26º em diante, do 27º em diante, então, sempre a gente teve cursistas. Foi o nosso pontapé inicial, juntamente com mais senantes aqui que também tinham esse desejo de nós podermos ter a oportunidade de proporcionar isso às pessoas, né, ter o nosso próprio grupo, né. Então, em 2002, eu fiz em fevereiro, né, em 2002, em outubro, a gente teve, então, a nossa primeira reunião. Nós aqui que tínhamos, então, esse desejo de termos o nosso grupo aqui em São José do Sul. E começamos, então, né, e para seguir direitinho tudo que a gente aprende no cenáculo, né, com direitinho, tem que ter organização, né, Fernando? Não sei de quem a gente aprende isso. Na noite, com os que estavam presentes na primeira reunião, a gente já tentou, então, formar nossa coordenação, né, com quem estava ali, a gente já logo distribuiu as tarefas, né, secretária e as 2 coordenadoras, e fomos delegando, assim, montando o nosso grupo, né, e no início a gente sabe que... Não saiu ninguém da reunião sem uma tarefa, ó, tu faz isso, tu faz isso. É isso aí. Cada um ali, quem estava na reunião foi convocado para alguma coisa. A primeira reunião aconteceu aqui no CTG, né, onde depois a gente até teve o encontro, né, um dia, da escola aqui na Jacó Pedro Calcin, né, e assim, então, iniciamos com esse desejo, poucos, né, mas com vontade que para fazer dar certo, né, para fazer funcionar. Eu fiquei, então, 5 anos na coordenação, né, primeiro foi com a Alice, e depois, então, com a Agnes, né, e depois, então, a gente foi começando a crescer, né, e como fomos começando a passar adiante, como tu sempre dizia, né, Fernando, no começo eu me assustava muito com isso, tu dizia assim, tu delegava a função, a pessoa, não, vou jogar na água, depois você vai aprender a nadar, né, tira na água, depois aprende a nadar, e foi bem assim.
nenhum encontro sem uma oração. Olha a minha Bíblia aqui, tanto na catequese como no cenáculo, né? Não existe catequista sem Bíblia. No cenáculo também a gente procurou sempre não fazer nenhuma reunião que não se lesse uma pequena passagem bíblica, né? E também, ó, a oração, meu tercinho, né? Meu tercinho do cenáculo. Nenhum retiro sem a nossa vigília, nem que fosse abaixo de temporal. Lembrando, então, Fernando, né, das alegrias incontáveis ao longo desses 19 anos, né, Fernando? Eu completei meus 54 anos, lembrando, então, do meu prêmio de perseverança, né, coordenei o 54º curso, né, fiz o 27º, 27 cursos depois, coordenei, então, o 54º, 22º reencontro, né, reunidos aqui num cenáculo de amor. Também lembrando que eu fui batizada no dia 22 de fevereiro, né? Então, 22º reencontro, lembrando o meu batismo, porque naquela época batizavam as crianças, tu vê, nasci no dia 13, e no dia 22 eu já fui batizado, né? Muitas vezes as mães não iam no batizado, mas quem levava, os avós, os padrinhos, né? Eu vou te dar mais um presente aí agora, peraí, escuta aí. Quando semeamos o bem e permitimos que Deus faça parte da nossa vida, nos tornamos discípulos, missionários e construtores do seu reino de paz e amor. O lema do 54º Cenáculo de Maria foi: Senhor, Tu és a razão da jornada. Olha só que palavras, hein? Quando semeamos o bem e permitimos que Deus faça parte da nossa vida, nos tornamos discípulos, missionários e construtores do seu reino de paz e amor. Esse foi o lema do 54º, né? Senhor, Tu és a razão da jornada. Ao longo desses 19 anos, né, no início lá, a gente sabe que daí não é nada fácil, né? Às vezes a gente preparava uma reunião com muito carinho, vinha 2 ou 3 senantes, mas a gente sempre pensou assim, não importa a quantidade, mas a qualidade. Tínhamos um senante presente que sempre dizia, temos que preparar alguém do nosso grupo, que um dia também deu o seu depoimento, que deu uma palestra, com isso nós vamos crescer, e a gente colocava isso em oração, mas também nunca pensei que eu, então, seria essa primeira, né, que fosse, então, representar São José do Sul, né, mas, como diz o ditado, né, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né, para mim, assim, tenho um amor muito grande, são alegrias incontáveis, como eu falei antes, ao longo desses anos todos. Quando agora, no falecimento do meu pai, né, como a gente sempre diz, quando então, em 2017, entregamos o meu pai, o nosso pai, de volta para Deus, né, nossos pais, eu e o Beto, faleceram com 78 anos, né, o Beto, então, também esteve presente com seu pai no hospital nos últimos momentos. Nós fomos escolhidos para estar com nossos pais nos últimos momentos. Eu estava com ele no hospital também, quando ele chegou a falecer. E eu também, na tarde, assim, no hospital, fui eu que passei a última tarde com meu pai no hospital, sem também imaginar, né, que fosse a última tarde com o meu pai. Com a gente como senante, eu entreguei ele no colo de Maria. Eu rezava a tarde inteira a consagração a Nossa Senhora, né, eu fazia, assim, a consagração, eu dizia, mãe, pega ali no teu colo, mãe. A última palavra que eu falei para o meu pai no hospital, eu disse assim, pai, é que o quadro dele foi piorando e eles colocaram ele na CTI, né, daí o médico disse assim, pode ir lá dizer alguma coisa para o teu pai ainda, né, daí eu fui lá, ajeitei o travesseiro do meu pai, eu disse, pai, fica bem, que eu tô aqui fora. Foi a última frase que eu falei para o meu pai. E o meu pai faleceu no dia do nosso padroeiro aqui, 24 de janeiro, né? São Francisco de Sales, né? Que numa das escritas dele, né? Que ele foi, então, um doutor, um bispo da igreja, né? Quando, então, a gente teve as santas missões populares, que eu, então, eu peguei, assim, li vários livros dele, várias escritas do São Francisco de Sales. Ele nos deixa, assim, muitas frases, assim, que são marcantes, que realmente, assim, são atuais, né, que a gente, assim, pode levar para a vida da gente. E numa delas diz, assim, uma oração que a gente deve viver no abandono confiante da divina providência.
uma das suas escritas é a alegria abre o coração, né? Então, que a gente sempre saiba cultivar a alegria, mesmo em plena dificuldade, né? Que todos nós temos, né? Problemas temos, todos nós temos problemas, todos temos provações, mas também Deus, assim, quer que a gente, quer às vezes testar o tamanho da fé da gente, né? Por muitas provações que eu passei, eu sempre procurei muitas mensagens atuais que a gente encontra na Bíblia, então, né, que a gente encontra em Marcos, no capítulo, realmente uma mensagem de Deus para a gente, que é a fé em Deus e o poder da oração, né, que a gente, assim, já tem vários milagres através do poder da oração, ao longo dessa caminhada das nossas vidas, né, Fernando, em família, entre amigos, entre a família Cenáculo, né? Quantos milagres a gente já obteve com o poder da oração. Deus se faz presente na vida da gente, mas a gente também tem que querer buscá-lo, né? Maria é nossa ponte, né? Nossa intercessora, que sempre nos manda as graças das quais a gente mais necessita, né? E tem aquelas coisas, então, que a gente aprende lá no retiro, né? Que a gente, então, larga para Deus, ó meu Deus, né? O Senhor conhece nossas necessidades, estamos deixando isso em tuas mãos, né? E quero deixar um carinho, assim, um carinhoso abraço para meus afilhados do 54º, né? Senhor, tu és a razão da jornada, esse meu grande prêmio, onde, então, tive o meu pedido de casamento feito no retiro do Cenáculo, né? Como esquecer, né, Fernando? São datas, assim, que realmente fazem parte da história, da nossa, da minha, né? E que vão ser levados e guardados para sempre no coração, né? E as amizades que eu tenho, meu Deus, eu não sei nem dizer, assim, porque daí eu vou esquecer a metade, eu precisava fazer uma lista enorme, assim, de pessoas, de irmãos de coração mesmo, irmãos de caminhada, né? Também meus afilhados do 22º Reencontro, né? Reunidos aqui num cenáculo de amor. Chama o homem que te pediu em casamento lá no retiro para apresentar se alguém ainda não conhece essa figura ilustre. 10 anos já, Fernando, vai fazer agora dia 7 de maio. Culpado de tudo foi tu, né? E reforçando, né? Olha, tu é homem ou tu não é? Agora tu pede em casamento aqui, na frente de todo mundo, eu quero ver agora. Fala agora ao vivo o que tu falou para mim, antes de pedir ela em casamento. Você lembra o que tu falou? Ou tu pede ela, ou eu vou pedir ela para ti. Eu disse isso. Se tu não pedir ela, eu vou pedir ela para ti. Ó. Eu tremia que nem vara verde, meu. Aí, para não tremer as perninhas, eu me ajoelhei. Aí deu certo. Estava meio desafinado no início, né? E aí eu não sabia se era um canto, era uma oração, o que estava por acontecer ali, né? Mas daqui a pouco eu entendi que era um canto, E foi quanto tempo depois do pedido de casamento? Quanto tempo foi a festa? É que aí o Beto chegou em casa, Fernando, e disse assim, ó, fiz mais uma coisa por ti, agora tu marca a data. Daí foi em fevereiro, em maio, a gente casou, dia 7 de maio, né? Lembrando também, né, tão importante, então, olha, a missa, né, o Petri e o Regis, então, animaram a nossa missa de casamento, né, o Padre Guido, nosso diretor espiritual, que era o nosso pároco, né, e o Padre Diogo, então, fizeram a cerimônia, né. A Liane só queria casar se fosse o Padre Guido, e eu disse só se for o Padre Diogo, aí canguemos dois juntos. Olha... Inesquecível. Não é por falta de bênção que não vai dar certo, com 2 padres casando. A nossa menina também está aqui, ó. Meu patrimônio histórico. Oi, Petri. Tudo certo? Tudo certo. Alles gut. Querida. Amada. 81 primaveras. Colheu As agora em crianças estão janeiro. cuidando bem da senhora ou não? As crianças aí estão cuidando bem da senhora? 100%. Pensa num gênero que ela tem. Esse genro faz uns bolinhos de arroz de vez em quando, umas rapaduras, uma coisa ou não? Olha, tu sabe que na casa de gordinho a geladeira está sempre forrada, né? Isso dá queijo para a sogra, não pode faltar nada, linguiça, e traz isso, e traz aquilo. É a melhor sogra que eu tenho.
Eu quero saber, eu quero que ela mesma fale sobre o cavalo preto, o cavalo negro, como é que era? Cavalo preto do pai. É o cavalo preto. Que pena, né? Era um cavalo bonito mesmo, né? Meu Deus. Era bonito que nem o namorado, não? É assim. Depois ele vendeu para comprar, então, um enxoval. Tava vindo os filhos, né? O ponche que o pai usava para vir namorar, né? Depois virou nossos cobertor, Fernando. A mãe botava por cima das nossas cobertas no inverno, né? Para aquecer. Era um ponche 2 em 1. O que dizer dessa mulher aí? Não sei. Peguei tantas cenas, o Beto que se apronte. Na enfermidade do meu pai, sabe o que ela fazia, Fernando? Nas noites de inverno, quando o pai suava, né, dava os calorão, assim, ela esquentava o pijama e as meias do pai no ferro e botava a roupa quentinha no meu pai. O que dizer, né, Fernando? Graças a Deus que eu fiz isso, né? E outra coisa, o que dizer de uma mãe que não lava a camiseta do cenáculo na máquina de lavar roupa? Nunca. Porque ela é sagrada. A camiseta do cenáculo é sagrada, não lava na máquina de lavar roupas. Sempre a mão e estende no varal. Então, eu tenho muito que aprender. Eu acho que está certo assim, né, Fernando? Tá certo. O que eu vou dizer? Vocês estão... Que alegria. Qual foi o seu retiro? O 28º. Ela foi a minha primeira afilhada, Fernando. Ela fez. E daí minha irmã, a Gladys, que é cenante, e tem mais um irmão meu que é cenante, e 2 não ainda, né? Eu vou te pedir para tu deixar a tua mensagem final aí. Dizer, então, mais uma vez, que foi uma alegria muito grande para mim, né, estar aqui. Quando a gente começou a namorar, eu estava indo para a linha final, né, do curso, do 50º curso, e daí o que eu vou dizer agora? Eu preciso ir por retiro. Falei para ele, próximo fim de semana eu tenho um compromisso e tu tem ainda a chance e a escolha de poder ir junto. Se tu quer ir junto, pode ir junto. Onde? No cenáculo? Não, mas isso já uns 15 me convidaram, isso não é para mim, ele falou. E daí eu disse assim, que o pai dele sempre brincava comigo, mas quando minha nora, tu vai ser do Inter, né? Daí eu falei, se tu for junto no retiro, eu troco de time. Cadê a ficha? Assinou na hora. 50º, então, o cenáculo, o Beto foi, então, onde eu dei a primeira palestra, né? E como ele tinha aquela vivência de seminário, 1 ano, né? De noite, ele disse assim para mim, muito obrigado por tudo que tu me proporcionou nesse final de semana, que ele lembrou muito essa época de seminário, né? Um cenante não esquece o seu irmão, né? Lembra dele na oração. Então, não pode lembrá-lo em hora melhor. E guardar todos no coração, né? Salve Maria, e um grande abraço a todos. Beto, Dona Nilce, Liane, beijo para você. O que a Dona Nilce está te cochichando aí, Liane? Ela quer rezar uma Ave Maria em alemão, porque a gente sempre rezava o terço em alemão. E com meu pai ajoelhada. Meu pai nunca rezou o terço sentado, sempre ajoelhado. E como eu vivi 44 anos, né, Fernando, em casa, quantos terços, né? Como uma frase que onde eu ia escutar isso, que a Paula sempre fala tão bem. Nossa, fazer um depósito de Ave Marias na conta bancária de Nossa Senhora. Onde a gente ouve isso, né? Para os momentos de dificuldade ter sobrando, né? E nos momentos bons, agradecer, né? E vamos terminar a live de hoje com a Ave Maria em alemão. Isso aí, Dona Nilce, toca a ficha. Gegrüßt Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amém. Salve Maria. Salve. Salve Maria, gente. Beijão para vocês. Que maravilha. Hoje com a Ave Maria em alemão, estamos terminando esse testemunho de fé. Valeu, gente. Abração. Fiquem com Deus aí. Valeu. Não.